Olá, pessoas coloridas! Como vão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Aya Timi e o vídeo de hoje vai ser uma conversa, uma reflexão e que eu queria trazer aqui para vocês de algumas coisas que eu pensei, que eu refleti e vou trazer aqui no vídeo. Mas antes eu queria me apresentar para quem caiu aqui de paraquedas. Eu sou a Aya Timi, uma ilustradora, escritora. Eu desenvolvo jogos visual novel no Colora Games, que é o meu estúdio independente de visual novels, que eu trabalho de maneira solo. E também componho músicas, canto, fiz teatro, enfim, faço muita arte. Se vocês tiverem interesse em saber por que eu falo pessoas coloridas e afins, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre isso, eu explico tudo isso sobre pessoas coloridas, Colora Games e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse, o vídeo vai estar com o link aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, para a conversa de hoje. Então, o tema basicamente é sobre a minha paixão pelas coisas ter voltado. Mas como assim? A minha paixão pelas coisas. Então, eu vou focar mais em questão de desenho e ilustração, que é o tipo de arte que eu mais faço, que está mais presente na minha vida. Mas isso eu vou falar em aspectos gerais. E vou falar algumas coisas também que eu percebi. Enfim, vamos lá pro vídeo. Bom, então, primeiro eu vou contextualizar um pouco das coisas para que vocês entendam. Ok, até o ano passado, vou falar mais do ano passado e tudo mais, e esse ano. Eu tinha várias questões no psicológico que envolviam também, falando das redes sociais e várias coisas, né? Ansiedade, comparação, me frustrava com várias coisas que eu fazia, com coisas da minha vida, coisas que eu queria que, enfim, muita frustração, muitas coisas assim foram se decorrendo, acontecendo durante o ano. Mas no final do ano passado aconteceu algo específico que não cabe a mim falar, mas algo que me frustrou bastante, que mexeu comigo e que eu me frustrei, né? Pegou na minha ansiedade, que aí eu comecei a ficar com insatisfação, e foi isso. Eu fiquei chateada, eu fiquei triste, eu acabei me isolando um pouco, ficando mais quieta, mais na minha. Inclusive, eu acabei me afastando mais das redes sociais, não entrei por alguns dias. E foi aí que eu notei uma coisa muito boa, que foi uma melhora. Eu me senti mais leve, eu me senti mais tranquila depois disso. Então começou o ano de 2026 e graças a coisas que eu percebi sobre mim mesma, que o ano passado eu comecei a me analisar melhor e buscar me entender melhor meus comportamentos, minhas reações e certas coisas. Mas foi esse ano que eu acabei melhorando muito mais isso, porque eu passei a realmente prestar mais atenção em mim e me priorizar mais. Mas eu já chego aí. Então, começou o ano e eu decidi, ali eu comecei já a agir a respeito disso. Porque uma das coisas que eu busquei foi como cuidar mais de mim mesma. Que inclusive eu pesquisei e eu até hoje, né, eu vejo muitos vídeos no YouTube, quando alguma coisa me incomoda, quando eu sinto que tem alguma coisa errada, de repente alguma atitude, alguma coisa mexe comigo de alguma forma e eu não entendo porque eu pesquiso. E daí eu busco tentar entender o motivo disso.
E fazer isso tá me ajudando bastante a realmente melhorar como pessoa e melhorar em todos os aspectos da minha vida. Mas enfim, eu busquei cuidar mais de mim porque uma coisa que eu percebi foi que a minha autoestima não estava boa. E isso era algo que realmente podia estar influenciando na minha questão dessa questão da comparação, a questão da frustração e da ansiedade mesmo, e questões da minha vida, né? Então eu comecei a cuidar mais de mim, a olhar mais para mim e diminuir mais ainda as redes sociais, porque eu já buscava isso antes. Só que por várias questões aí acabava, digamos que eu acabava me distraindo. Eu acho que o que acontece é que eu não prestava atenção em mim, na minha vida, como eu deveria. E eu passei a prestar atenção na minha vida como eu deveria. Porque uma coisa que acontecia bastante era de eu olhar para outras coisas, coisas da vida dos outros, coisas que os outros faziam, que conquistavam, enfim. E daí eu pensava, poxa, eu queria fazer algo assim, eu queria ter algo assim, eu queria ser assim, assado. E aí vinha a frustração. E aí eu me sentia mal comigo, com a minha vida, com coisas da minha vida, de mim mesma. Ficava me comparando, e isso só ia me fazendo desanimar das coisas. E falando sobre o desenho, é uma coisa que aconteceu bastante. Porque eu ficava me comparando e aí eu me desanimava porque quando não saía tão legal, eu ficava meio desanimada com isso. Não saía tão legal o que eu estava fazendo. Só que depois que eu comecei a olhar mais para mim e me afastar muito das redes sociais, agora de verdade, as coisas melhoraram muito, muito mesmo. Eu comecei a me ver de uma outra forma, a me ver de uma forma melhor. Eu comecei a me cuidar. Bom, no caso, o autocuidado vai variar de pessoa para pessoa. Mas no meu caso, eu comecei a cuidar de coisas que para mim fazem sentido. Por exemplo, eu comecei a me arrumar mais, cuidar da minha pele, enfim, me dedicar mais a isso, me esforçar mais ainda nos exercícios e sempre com aquela mentalidade de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por exemplo, uma coisa também é a questão do autocontrole sobre as coisas, né? Poxa, por que eu estou diminuindo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Por que eu estou fazendo outra coisa? Sempre mentalizando os motivos para que eu continue seguindo firme. Eu fiquei bastante fazendo isso em janeiro, até que eu fui construindo os hábitos saudáveis, os hábitos melhores. Porque eu tinha hábitos ruins que eu queria melhorar, só que eu tentava melhorar, mas eu já desandava. O ano passado mesmo eu tentei melhorar certos hábitos meus, só que chegou um ponto que desandou e daí foi indo assim. Mas agora eu tô seguindo firme e eu olhando para minha vida, olhando para as minhas coisas com mais carinho e focando mais na minha vida, né? Aquele famoso cuidar da minha vida, ter que cuidar da minha vida. Isso fez toda a diferença. E aquilo que eu já vi muito por aí, nós cuidarmos de nós mesmos por dentro, melhorar o nosso interior, vai mudar a nossa realidade. E realmente isso fez muita diferença na minha vida. Eu já noto nesses meses do ano que já se passaram. Mudou muita coisa, realmente. Mudou tanto em mim, de maneira interna, externa, quanto na minha realidade, na minha convivência com as pessoas, na forma que eu estou vendo a vida.
Hoje eu já olho para aquelas coisas que me incomodavam no passado e para mim não fazem mais sentido, porque eu consigo enxergar a vida de uma outra forma. E aquele tema que eu falei no começo do vídeo da paixão pelas coisas, é isso. A minha paixão pelas coisas voltou. Paixão pela vida, paixão pela arte. Realmente eu estou gostando mesmo do que eu estou fazendo. No geral, eu estou apreciando cada coisa que eu estou fazendo e também fazendo com mais calma, mais paciência. E se não der para fazer algo em um dia, tudo bem, ter o próximo. Eu vou ter o próximo dia para fazer, para buscar o que eu quero. Então, é aquela coisa da gente buscar olhar mais para nossa vida, priorizar, nos priorizar, porque é aquilo também. Outra coisa que eu acho que vocês já devem ter ouvido, mas se não ouviram, eu vou falar aqui, que é: como que a gente vai cuidar dos outros se a gente não cuida de nós mesmos, não é? E eu falo isso porque realmente, agora que eu me cuido muito melhor, eu me trato com mais carinho, com mais gentileza, e me cuido realmente como eu deveria ter me cuidado no passado. Eu sinto mais vontade de realmente cuidar dos outros. Das pessoas que fazem parte da minha convivência, pessoas próximas. Enfim, me dá vontade, me dá mais essa alegria de fazer as coisas, no geral. Então, isso aí, realmente, olha. E agora eu estou passando aqui para divulgar as redes sociais Ayatimi, Colora Games, o colorido mundo de Aya e também a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se do Colora Games, que é o meu estúdio independente de jogos visual novel, onde eu desenvolvo tudo de maneira solo. E também convido vocês a jogarem Hybridea, a primeira visual novel do Colora Games, que está sendo lançada episodicamente pela Steam e pelo itch.io. E atualmente tem o prólogo e o capítulo 1 lançados. E o capítulo 2 está chegando, hein? Ele está por vir. Tem muita coisa legal por vir. Então, eu convido vocês a conferirem tudo isso, porque tem muita coisa legal por vir pela frente. Todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso! Muito obrigada pela atenção e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. E agora, vamos voltar pro vídeo. Rede social é uma coisa bem delicada, porque eu uso a rede social, sim, eu uso majoritariamente para trabalho, para divulgar as minhas artes, o meu trabalho com o Colora Games, para mostrar o meu trabalho, para atrair mais público, faz parte, não tem jeito. E eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Só que eu estou lidando com as redes sociais de uma outra forma. Não ficar vendo coisas aleatórias, coisas que eu vou ver, coisas que realmente agreguem na minha vida. Por exemplo, eu vejo um jogo que eu gosto, de repente uma conta de, sei lá, de animes que eu gosto, de algum youtuber mesmo que eu gosto, que me faz bem, e pessoas que eu gosto de acompanhar, no caso, pessoas mais próximas e tudo. Não ficar vendo coisas aleatórias aí, ver coisas de pessoas que realmente fazem sentido pra mim ver, sabe? Não ficar só vendo coisa aleatória que aparece. E inclusive é algo que eu recomendo aí, fazer uma limpa nas redes sociais, que inclusive eu preciso fazer, mas eu tô bem tranquila quanto a isso. Mas é fazer uma limpa, ver se quem você está acompanhando faz sentido ou não, se tá fazendo mal pra você de alguma forma, está mexendo com algo aqui dentro de você de alguma forma. Porque se tiver,
eu acho que é melhor deixar de seguir essa pessoa, essa conta, porque vai tornar a sua vida mais leve, com certeza. E deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar aqui. Eu acho que eu posso acrescentar muitas coisas, mas eu acho que não vou me estender muito no vídeo para não ficar tão longo. Também para não ficar falando um monte de coisa repetitiva. Mas é isso. Uma coisa que eu recomendo para vocês, que eu dou essa dica, é de se algo está te incomodando, alguma atitude de alguém, de repente mexeu com algo aqui dentro de você, uma palavra, alguma coisa específica, um tema específico te incomodou de alguma forma e você não entende o motivo, você não entende por quê, ou você quer realmente se entender melhor, pesquise. Eu recomendo pesquisar como eu estou fazendo, né? Já que eu estou fazendo e está me ajudando bastante, é pesquisar no YouTube. Tem muito conteúdo interessante no YouTube, muita gente legal. Inclusive, eu vou deixar alguns canais na descrição que eu gosto bastante, que me ajudam bastante nesse sentido, para vocês darem uma olhada, caso faça sentido para vocês. E é isso, vocês pesquisarem, tem muito conteúdo bacana. E, bom, eu pessoalmente prefiro vídeos longos, vídeos maiores e não vídeos curtos. Eu sempre preferi, na verdade, só que vídeo curto tem que ter um limite, porque senão acaba se tornando um vício. E é isso. O negócio é ver mais coisas, realmente aquilo que eu falei. Coisa que você acompanha já, de gente que você gosta, que te faz bem, que você conhece. E conteúdos que são relevantes para você e não conteúdos aleatórios que só aparecem ali nos recomendados ou, não sei, se for em outra rede social, tipo Instagram, o Facebook, ficar vendo ali nos Reels, ver o explorar, né, que é um perigo, mas ver coisas realmente de gente que você acompanha, que você acha legal, de conteúdos que você gosta e que te fazem bem, e não coisas que simplesmente aparecem ali só para você ficar preso na rede social, porque é esse o perigo, esse que é o perigo aí. Então eu recomendo vídeos maiores, porque eu prefiro vídeos maiores e eu gosto bastante, porque eu sento e fico ali assistindo, assim, sem distrações, enfim. Eu acho que eu já estou falando as coisas meio confusas aqui. Então acho que esse é o momento certo para encerrar o vídeo. Mas é aquela coisa, se vocês tiverem alguma sugestão de tema para eu conversar aqui no momento reflexão, talvez eu faça um quadro aqui pro canal sobre isso, não sei. Eu gosto bastante de fazer essas reflexões. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar aqui nos comentários, não se acanhem. E é isso, muito obrigada mesmo por terem assistido o vídeo até aqui e por terem me ouvido falar até aqui. Muito obrigada de coração. E então é isso, pessoas coloridas que habitam esse mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou ficando por aqui, então. E não deixe de conferir a descrição, porque tem links muito importantes lá. E então é isso, eu fico por aqui. Tchau e até o próximo vídeo!